Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 14. Vejam só, texto bem conhecido de todos. Efésios capítulo 2, a partir do verso 14. Você pode acompanhar, também está aqui na projeção. Diz assim o texto, a palavra do Senhor. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Dos dois fez um, judeu e gentio. Desses dois grupos étnicos, ele diz que fez um. Os judeus, povo judeu, e os gentios considerado tudo que não fosse judeu. Então, qualquer grupo étnico, qualquer povo que não fosse judeu, era considerado e chamado de gentio. Então, ele continua dizendo... Então, ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Você pode traduzir isso por uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo falando aos gentios, lembrando que gentios e judeus foram aproximados de Deus por um só Espírito. E aí o verso 19 ele diz: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, caso gentios, mas cidadãos tanto quanto dos santos, cidadãos como judeus são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou pedra de esquina, ou pedra de referência, uma pedra de referência, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Deus abençoe sua palavra e que possamos compreender a maneira como Deus deseja trabalhar nos nossos corações. Muito bem. Como o tema da unidade pode nos impactar de maneira ainda mais significativa diante de tudo que já vimos e ouvimos nesses últimos domingos, quando iniciamos essa série falando sobre uma caminhada em unidade integral. Que impacto a obra de Jesus, a obra de Cristo na cruz, tem sobre todos os modos de vida que levamos. Como aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário impacta, influencia a maneira e o modo de vida que levamos hoje. Se em algum momento você já parou para ler e meditar
nesses capítulos de Efésios, e principalmente no que lemos hoje, que vem aos seus olhos, à sua mente, ao seu coração? Se você já leu antes, de maneira tranquila, calma, fazendo uma leitura meditativa, contemplativa, se você já fez isso, o que esse texto lhe traz à mente? Você consegue captar a quantidade de vocabulários que Paulo usa para explicar este evento cósmico relacionado à morte de Jesus? Olhe bem e veja a quantidade de palavras interessantes que Paulo usa para explicar o que ele está querendo comunicar. Vejamos algumas delas. Ele fala sobre paz, ele fala sobre inimizade, ele fala sobre nova humanidade, novo homem, ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre um só corpo, sobre cruz, sobre acesso, sobre espírito, sobre ser estrangeiro, cidadão do céu, membro da família, edificados, fundamentados, apóstolos e profetas, pedra angular, edifício, santuário, morada de Deus. A quantidade de palavras que Paulo usa para comunicar a ideia e o conceito de unidade é muito grande. É uma variedade muito grande de ideias. E isso apenas nesse recorte, dentro dessa ideia principal de Paulo, nesses versículos que acabamos de ler. Então, hoje, nós queremos avançar nessa reflexão sobre como a unidade da igreja tem um papel decisivo no projeto unificador e restaurador de Deus. Não é possível viver a experiência da unidade sem que compreendamos a maneira como Deus, Ele trabalhou para que nós pudéssemos viver essa experiência. Vocês ouvimos hoje aqui os irmãos, os testemunhos sobre o projeto de missão, de evangelização dos irmãos, e essa semana eu tive aqui um rapaz que eu já conheço há muito tempo, desde que eu praticamente moro aqui nesse bairro, na Cidade da Esperança, e que ele faz serviço de pedreiro, faz vários serviços, eletricista, pedreiro, ele sempre está trabalhando em algum lugar, que é o Dimas, muito conhecido por quem mora aqui. E o Dimas estava fazendo o serviço da gente, colocando os refletores, as luzes embaixo e nos ajudando aqui. E aí eu comecei a ficar ali um pouco com ele, começamos a conversar, e lá para as tantas, ele olhou para mim assim, parou o que estava fazendo, ele olhou para mim e disse assim: pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: pode fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta que você quiser, se eu souber responder, tudo bem. Então ele olhou para mim e disse assim: o senhor acredita mesmo que Jesus vai voltar? Você acredita mesmo que Jesus vai voltar? E aí foi a minha oportunidade de fazer evangelismo, pessoal, relacional com o Dimas. E eu comecei a contar a história da salvação, a história da redenção, como a Bíblia é uma grande narrativa. E você sabe o que é que mais me impacta nas falas do Dimas? É que ele olha para nós, a igreja, e não consegue ver na igreja esse reflexo de unidade e de propósito de igreja que comunica Jesus. Nós somos muito bons em comunicar aquilo que queremos para nós mesmos.
nós entendemos as nossas linguagens. Se você vem para um culto, a música ela é feita para que nós possamos entender a linguagem dela. Se você vem, a mensagem muitas vezes é uma mensagem que comunica, mas o vocabulário, as palavras, ela fala muito para quem já é de casa. Quando a gente se depara com uma pessoa não crente, e ela lhe pergunta, Jesus realmente vai voltar, e o Senhor acredita nisso, parece que ele está dando um nó na cabeça da gente. Parece que ele está tentando, extrair da nossa mente alguma coisa. E você sabe o que é o pior? Às vezes a gente não consegue ter as respostas. Às vezes a gente não consegue ter as respostas. Então, irmãos, esse é um desafio. É tentar entender como nós podemos comunicar esse evangelho, mas ao mesmo tempo essa comunicação precisa ser refletida na maneira como nós vivemos uns com os outros, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós nos expressamos, seja no culto, seja onde for. Quantas palavras Paulo não usa? Então, hoje o que nós queremos é avançar nessa perspectiva. Nós queremos entender como é possível refletir unidade da igreja, entendendo que esse é um princípio de restauração. O primeiro aspecto é quebrando as hostilidades. Ana Cláudia, me faça um favor, desligue esse ar-condicionado aqui. Esse você pode diminuir, mas desligue esse que está com problema. Diminui, pronto, desligue esse está com problema, por favor. Obrigado, viu? Então vamos lá, vocês vão ficar ouvindo os estalos, aí vão ficar tudo olhando ali para cima, está estalando o bicho, aí vocês ficam olhando ali para cima, então a gente desliga ele e resolve, né? O clima está mais ou menos, então vamos lá. Então, gente, o primeiro aspecto é quebrando a hostilidade por meio do entendimento de que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Nós vivemos dias hostis, irmãos. As pessoas se odeiam. Qualquer coisa é motivo para tirarmos a vida de alguém. Está o tempo todo, a televisão mostra isso, a violência está numa escalada fora do comum. Para quem viveu em Natal, que era conhecida como a cidade mais tranquila do país, nós hoje vivemos aterrorizados. Às vezes não conseguimos sair de casa, porque há guerras de facções, há guerra de tudo. Você está no trânsito, você tem que ter cuidado, porque você não sabe como aquela pessoa que está no outro lado, que está no outro carro, como ela saiu de casa. Se ela não saiu de casa intrigada, com uma briga, com uma guerra, com um problema, e que de repente alguma coisa, um probleminha no trânsito pode ser o suficiente para que ela exploda e de repente cometa uma bobagem. Esta hostilidade, ela inclusive é percebida dentro do meio do povo de Deus. Nunca tanto crente viveu em pé de guerra como nesses últimos tempos. Aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, quando ele fala de facção dentro da igreja, um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de... Pelo menos a briga naquela época entre os crentes era uma briga entre qual grupo religioso eu me identifico mais, né? Pelo menos naquela época, um é de Cefas, que é Pedro, né? Outro é de Apolo, outro é de Cristo,
Então a briga era aquela briga para dizer, olha, a minha escola, a pessoa que me ensinou e que me discipulou é melhor do que a sua. Pelo menos antigamente a briga era por isso. Hoje a briga é, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, e isso entrou dentro das nossas comunidades. Isso arrebentou a igreja. Arrebentou. E nós fomos construindo a nossa identidade de fé com base nisso. Então, se há ódio lá fora, nós que poderíamos ser o contraponto, nós entramos na onda. Então nós fomos engolidos pela guerra desse mundo, fomos engolidos por tudo isso e aceitamos isso. E começamos a brigar entre nós sobre quem está no melhor lado, quem está na melhor posição, quem é mais santo, quem é mais isso, Olha a loucura em que nós nos metemos, irmãos. E tem gente que bate no peito ainda. Estamos em um mundo marcado por violência, preconceito de todos os tipos. Estamos marcados pela desconfiança. Falar em unidade é como se estivéssemos falando em algo ideal, inescapável, inalcançável. A gente vai vivendo uma loucura de relacionamento dentro da igreja. E assim, o difícil é porque nós ficamos desconfiados. Não é verdade? Nós ficamos desconfiados uns com os outros. Nós andamos, irmãos, hoje eu tenho que medir as minhas palavras quando eu vou falar com alguém. Porque ele pode interpretar aquilo que eu falo como alguma coisa pré-estabelecida na mente dele. Eu tenho que pisar em ovos quando eu vou fazer uma brincadeira com alguém, porque ele pode achar que eu estou ofendendo o pensamento dele, a ideia dele, ou sei lá o que. Nós vamos vivendo dias cada vez mais difíceis. Aquilo que conseguimos produzir de relacionamento verdadeiro, muitas vezes não passa de uma relação superficial. Ela se resume a esse encontro que nós fazemos aqui. Todo mundo ri, todo mundo brinca, todo mundo diz uma coisa ou outra, mas estamos isolados. Estamos separados. Não nos metemos na vida uns dos outros. Temos que ter cuidado para que não firamos o coração, o sentimento do outro. O fato é que em Cristo Jesus, toda a hostilidade deveria ser quebrada. Em Cristo, toda relação hostil deveria ser quebrada. O que deveria medir a nossa relação não deveria ser nada externo. O que mede a nossa relação é a cruz de Jesus de Nazaré. O que mede, o que faz com que entendamos a quem fazemos parte é a cruz. É a cruz. Se queremos sair
de uma relação superficial. Nós precisamos abraçar a cruz. O que Cristo fez na cruz confronta a nós mesmos e todos os nossos preconceitos. O que Jesus fez na cruz do Calvário, sua morte, seu sacrifício, sua entrega por nós, deveria ser o que nos motiva a amar o outro e a insistir em viver em unidade. Porque nós somos fruto de um amor que não mediu esforços e que não foi um amor com base se eu era bom ou se eu era ruim, o que eu fazia de legal ou não, se eu era uma pessoa bacana ou não. O amor é incondicional, ele vai ser entregue, o Senhor se entrega por nós de maneira incondicional. Você entende isso? Esse é o parâmetro. Você não pode, eu não posso medir o outro se não for a mesma medição que o Senhor usou. E qual foi a medição que ele usou? Entrega. E não importa quem você seja. Você já imaginou? Faça uma autorreflexão aí. Pare e tente fazer uma reflexão sobre sua própria vida. Você acha, sinceramente, que Deus teria a obrigação de morrer por você? Você acredita que Deus deveria enviar Jesus, seu filho, para morrer por você? Você acredita que era obrigação de Deus mandar Jesus morrer por você e por mim? Não era. Romanos capítulo 1 diz que todos nós éramos inúteis. Não havia um que buscasse a Deus. Efésios capítulo 2, lá no início: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Esse é o parâmetro. O que me faz andar em unidade? É quando eu vejo o que Jesus fez para caminhar em unidade comigo. Você entende? É o que ele fez para caminhar em unidade comigo. O amor sacrificial de Cristo é um convite a reorientar nossa visão do próximo. O sacrifício, o amor sacrificial de Cristo é o convite a reorientar a nossa visão sobre o próximo. Toda vez que um irmão caminhar do lado contrário da maneira como você pensa, o que lhe orienta e reorienta o seu caminho é o sacrifício e o amor de Jesus. Porque você olha para o amor de Jesus e diz assim: se o Senhor me amou, sendo eu quem era, distante de Deus, longe de Deus, quem sou eu para determinar com quem eu devo andar ou não?
Outro ponto importante é que a unidade encontrada em Cristo não é uma unidade teórica, mas algo que deve ser vivido em nossas interações. A unidade não é uma teoria, não é algo que eu coloco, na nuvem, não, é algo prático. É caminhar com alguém que muitas vezes pensa completamente diferente de mim. É viver com essa pessoa, é nutrir amizade com ela, é construir um projeto de ser um com o Senhor, de ser uma comunidade de fé. É o preço que se paga por andar e fazer parte dessa família. O aspecto mais incrível e revelador é que por meio do sacrifício de Cristo foi criada uma nova humanidade. E nesta nova humanidade não há mais muros que nos separem. É difícil às vezes explicar isso. É difícil. Mas eu queria que a gente tomasse um tempinho para que você pudesse compreender o que foi que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque senão, nós sempre vamos ser consumidores de religião. Consumidores de culto. E nós não queremos ser consumidores de culto. Nós queremos entender por que é que nós estamos aqui. E nós queremos entender por que foi que Jesus morreu, afinal de contas. Então preste atenção. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele não morre só para que pudéssemos ter um passaporte para o céu. Certo? Ele não morreu para que você e eu pudéssemos ganhar um passaporte carimbado dizendo assim: cidadão do céu, agora você está com o seu ticket de entrada garantido. Quando você morrer, ou se o Senhor Jesus voltar, você agora vai para o céu. Porque Jesus morreu, você aceitou a morte dele, aceitou o sacrifício dele, e agora você faz parte desse grupo de viajantes cósmicos que um dia irão voar no ar e se encontrar com Jesus lá na eternidade. Se for isso, aí eu digo uma coisa para vocês, irmãos, é muito esquisito. A morte de Jesus e a sua ressurreição, ela faz parte de um projeto maior de Deus. E que projeto é esse? É o projeto de restaurar toda a criação caída. Quando Jesus morre para restaurar, ele não morre para restaurar só pessoas. Ele morre para restaurar pessoas e aquilo que ele criou. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer que Jesus é aquele que é por todos, que morre por todos e por todas as coisas, e que todas as coisas estão nele, e que ele está em todas as coisas. Então ele não tinha um projeto de levar pessoas para os céus, ele tinha um projeto de restaurar o Éden. O Éden é a habitação. Qual é a nossa luta humana? Quando nós estamos buscando o bem, a coisa boa a ser vivida. Cada experiência que nós temos, irmãos, cada experiência, seja no trabalho, seja um lazer, seja uma viagem, seja um empreendimento, são tentativas nossas, humanas, de encontrar essa coisa boa que é viver. A busca por essa coisa boa, só encontramos lá no Éden. Porque lá estava tudo perfeito. Quando as coisas quebram lá, quando o homem decide, eu não quero Deus comigo, eu não quero Deus me ajudando, eu não quero relacionamento com Deus, eu dou conta da minha vida sozinho.
Eu dou conta da minha história, eu sou o protagonista da minha própria história. Eu não quero um Deus se metendo na minha vida, dizendo como eu devo viver, como eu devo andar, como eu devo me vestir, como eu devo pensar, como eu devo falar. Não, eu não quero nada disso. Eu quero viver sozinho a minha vida. Aliás, se eu quiser alguma coisa de Deus, é só na hora em que eu estiver passando aperto. Aí eu vou lá, procuro Ele, digo, Senhor, me ajude aqui, por favor, que a coisa está ficando difícil. Mas esse negócio de Deus estar caminhando comigo e se influenciando na minha vida, eu não quero. Então essa humanidade lá do Éden cai, desaba. Mas Deus permanece com o seu projeto. E o seu projeto é restaurar todas as coisas. E aí ele começa um plano na história. Esse plano, sabe onde é que ele começa? Começa lá na hora em que Adão e Eva estão escondidos, com uma folhinha, escondendo a nudez. Estão tentando se esconder de Deus. Toda tarde Deus passeava e conversava com o homem. Agora não conversa mais. O homem agora foge de Deus. Aí lá no Éden eles estão escondidinhos. Aí Deus começa a trabalhar. Você sabe o que é que Deus faz lá no Éden? Deus muito provavelmente sacrifica o primeiro animal, pega a veste daquele animal e cria uma roupa para o homem e para a mulher. Até então não havia sacrifício nenhum. Olha só que situação. Deus vai lá e diz para o homem o que é que vai acontecer com ele. Ó, você agora vai ser expulso daqui e agora você vai ter que lidar com a sua vida a partir do suor do seu rosto. Então a coisa vai ficar difícil, a planta vai ficar difícil, vai ficar ruim de se viver, por causa do seu pecado. A mulher, você vai sofrer na mão do seu marido. Você vai penar agora. Se havia harmonia, agora não há mais. Se as coisas estavam caminhando bem, agora não vai mais. O negócio agora vai pegar. Então era assim, foi desse jeito que a coisa começou a desandar. Aí Deus vai lá e diz assim, olha, mas tem uma coisa que eu quero já dizer para vocês. 3,15 de Gênesis, capítulo 3, verso 15. O que é que o Senhor Deus diz lá no Éden? Lá, quando está naquela situação trágica. Está dizendo assim, olha, eu vou levantar um descendente da mulher, e esse descendente vai pisar a cabeça da serpente que enganou vocês. Mas essa mesma serpente lhe ferirá o calcanhar. É aquilo que nós chamamos da primeira profecia messiânica. É o primeiro ato de Deus dizendo assim, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. E aí começa a história, a narrativa começa. Começa, por exemplo, com um homem que mata o outro porque pisaram no pé dele. Começa com os filhos do primeiro casal, né? Caim tendo inveja do seu irmão por causa do tipo de adoração que eles ofereciam. Deus se agrada mais de um. Há tentativas de se explicar o que é, porque Caim não ofereceu qualquer coisa, ofereceu algo que materialmente poderia ser bom, mas havia uma intencionalidade esquisita que Deus não se agradou. O fato é que Deus se agradou de Abel, Caim ficou com raiva e foi lá e matou seu irmão. Então Deus começa a agir na história. Vem o dilúvio, não deu certo, não funcionou. Tem a Torre de Babel. E aí vai, até que Deus escolhe um homenzinho de uma região bem distante, chamado Abraão. Escolhe esse homem e diz assim, eu quero que por meio de você toda essa história comece a ganhar sentido. Então, por meio de você, todas as coisas se tornarão novas. Porque você terá um filho, e esse filho terá outros filhos, e vocês serão uma grande nação. Aí começa a história. Irmãos, a história vai sendo contada, você percebe? Até que chega, e aí Deus escolhe um povo chamado Israel, que nasce de Abraão. Se forma, nasce o povo de Israel. E toda a história lá, você vai ler Reis, né? História de Reis, Crônicas, está toda lá contadinha, direitinho. Deus planejando, Deus projetando, Deus organizando a história.
Paulo diz lá em Gálatas que na plenitude dos tempos Deus enviaria o seu Filho. Aí veja só, Deus escolhe um povo chamado Israel. Mas só que Deus não queria só salvar o seu povo. Lembram do texto que acabamos de ler? Antes vocês não eram povo, agora vocês são povo. Né? Antes vocês estavam perdidos, os gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu? Deus disse assim, eu quero alcançar toda a humanidade. Aí Deus começa o projeto. E aí, irmãos, vem Jesus de Nazaré. Quando Jesus vem, ele diz assim, eu vim primeiro para aqueles que são judeus. Os judeus não queriam, então eu expando isso para todo mundo. Ele morre. Só que quando ele morre, ele não fica no sepulcro. O apóstolo Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, o que é a nossa fé? Vã. Eu dizia isso para o Dimas. Eu dizia assim, Dimas, se Jesus não ressuscitou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma encenação sem sentido nenhum. Porque o real sentido da nossa existência é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E se Jesus ressuscitou, se inaugurou uma nova humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós fomos feitos um só homem, uma só humanidade. Então, preste atenção. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo porque Deus está criando uma nova humanidade. E essa nova humanidade tem um jeito de se relacionar com o mundo. Essa nova humanidade não atua no mercado de trabalho como qualquer outra pessoa. Ele age agora segundo o padrão do Evangelho, segundo o padrão de Deus. O aluno que está na universidade ou que está estudando, o seu padrão é o padrão do reino, porque ele pode até ter a religião de crente, ele pode até frequentar a igreja, mas se ele não fizer parte da família de Deus, ele vai seguir o mesmo padrão do outro. Então ele cola, ele bagunça, ele faz o que quiser, não está nem aí. Mas se ele veio para a família e está vivendo a unidade do corpo de Jesus, ele agora faz parte dessa nova humanidade. Seu padrão mudou. Na faculdade, na escola, no trabalho, aonde eu estiver, na família. O que me identifica é ser esse novo homem. Às vezes é engraçado isso. Às vezes as pessoas dizem assim, agora eu sou uma nova criatura. Aí o que tem em você que é novo, que não tem, que você não tinha ainda? Agora eu não bebo mais, agora eu não fumo, agora eu não farreio mais. Mas às vezes esse mesmo indivíduo é um indivíduo que não tem ética no trabalho, que engana, que mente, que não cumpre prazo, que não se organiza. Esse mesmo indivíduo dá calote nos outros, não paga o que deve. Esse mesmo indivíduo é um mau marido em casa, irrita os filhos, é bruto, ignorante com a mulher. Esse mesmo indivíduo que diz que agora não bebe mais, não fuma mais, e agora é um cara iracundo no trânsito, chama palavrão o tempo todo. Você percebe? Às vezes a gente vai vivendo um negócio meio fantasioso. Todo mundo aqui é uma maravilha. Mas é ser essa nova humanidade. Viver a ressurreição de Jesus em todas as áreas da minha vida, que vai fazer a diferença. Só assim saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros, se caminharem em unidade, se entenderem que existe um padrão a ser seguido. Irmãos, sem esse padrão do Evangelho, a vida da gente vira
uma mentira. Uma mentira, irmãos. Mas nós somos da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não só isso, mas viver essa relação com Jesus é viver uma relação de proclamar a paz, ser um cidadão dos céus. Esse é um dos temas mais relevantes na narrativa bíblica, é o conceito de paz. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, paz significa, acima de tudo, uma vida digna e harmônica. Paz significa dizer, viver uma vida em harmonia, de justiça. Mas além de ser demonstrada, a paz deve ser proclamada tanto aos que estão perto como aos que estão longe. Quando eu sento com alguém para compartilhar com ele a graça, o evangelho, o amor de Jesus, eu estou ao mesmo tempo proclamando e dizendo: se queremos viver uma vida de relacionamento perfeito com Deus, precisamos incorporar isso na nossa vida e na nossa história. Tudo isso vai acontecer por meio do Espírito de Deus, que é o vínculo da paz. Então, quando proclamamos a paz de Cristo e falamos que por meio do Espírito nós somos unidos, estamos dizendo que esta unidade, ela transforma a maneira como enxergamos a nossa própria identidade em Jesus. Este novo modo de viver, baseado em nossa cidadania celestial, nos faz superar divisões culturais e sociais e reafirma a nossa cidadania em Cristo. Quanto mais unidos em Jesus nós estamos, mais as barreiras são quebradas, mais os muros são derrubados. Na prática, este novo modo de viver vai nos levando a refletir sobre nosso papel no mundo, agindo como atores e agentes dessa paz em nossas comunidades, superando as limitações terrenas. Na comunidade de Jesus, não há distinção. Não há preto, branco, rico, pobre, homem, mulher. Somos, apesar de sermos distintos, somos todos um em Jesus de Nazaré. Portanto, como tudo isso é percebido na edificação da unidade? Portanto, Cristo é a pedra angular. O último aspecto dessa unidade, nessa perspectiva, diz respeito à ideia de sermos construídos, ou de sermos construção de Deus. Construção de Deus. Sendo Cristo a pedra angular, isto é, Jesus é a nossa referência. Portanto, em Cristo Jesus, seja judeu ou seja gentil, se tornam ou nos tornamos, portanto, um só edifício. Um só edifício. A melhor, ou ao meditar sobre este ponto, nós somos levados a enfatizar o nosso papel na edificação mútua e na proclamação de uma comunidade baseada no amor e na aceitação. Quem vive o Evangelho precisa em Cristo aprender a viver baseado no amor. Deus é percebido em nossa caminhada de unidade como um templo santo. Isto vai ser refletido na presença transformadora de Deus em nós. Nós somos um templo. Esse prédio não é o templo. É engraçado porque eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu estou conversando com as pessoas de
tentar não ficar limitada a ideia de igreja a esse prédio. Aonde está a igreja? A igreja está localizada na rua Condado, número 29. Não, a igreja não está localizada na rua Condado, número 29. Na verdade, a igreja está reunida hoje na rua Condado, número 29, nesse prédio aqui. Mas a igreja do Senhor é um organismo vivo. Ela está em todos os lugares, espalhada em todos os lugares. A igreja não é um prédio. Nós somos um edifício. Uma organização de Deus, um corpo do qual Deus está construindo, edificando, uma construção de Deus. Seremos levados a construir nossas vidas em Cristo. Temos que ser levados a construir esta vida em Jesus. Portanto, isso será demonstrado em nossa unidade, através das boas ações e da compaixão. Uma igreja é percebida e notada pelo seu amor. Não é pelo fogo do culto. Pode ter, tem alegria, tem levantado as mãos, tem choro, tem emoção, tem, tudo isso tem. Mas a igreja, ela não é identificada por causa disso. A igreja de Jesus é identificada pela sua compaixão e pelo seu amor. Uma igreja que dá glória a Deus e aleluia, que rodopia, que faz um monte de coisa, mas que não ama, não é igreja. A igreja, ela sente a dor do outro, ela sente a necessidade do outro, ela caminha com o outro. E veja, eu estou dizendo isso aqui para vocês, que vocês entendam ao mesmo tempo que a igreja não é o pastor. A igreja não é o pastor. A igreja é essa comunidade que por meio de um grupo pequeno, que por meio de várias expressões estão se relacionando o tempo todo, estão se cuidando mutuamente, estão vivendo. Irmãos, ontem, quando eu vi grupos pequenos reunidos aqui, ajudando, gente aqui querendo saber como poderia, terminou, foi uma loucura, porque teve lanche, ficou tudo sujo, de repente estava tudo limpo, todo mundo se ajudou, limparam cozinha, limparam prédio, arrumaram as cadeiras, ajudaram em tudo. É a comunidade caminhando junto com o propósito. Então você entende que não dá tempo a gente ficar aqui, o pastor não me visitou, não dá tempo ficar aqui, fulano de tal falou mal de mim, não dá tempo, porque a missão é maior do que essas coisinhas nossas. Nós somos aqui um povo que está preocupado com a expansão do reino de Deus. E aí Deus vai levantar pessoas para lhe ajudar. Deus vai levantar pessoas para caminhar com você. Deus vai levantar pessoas para lhe aconselhar. Deus vai levantar pessoas para caminhar, conversar, para lhe ajudar. Mas entenda, irmãos, a missão é maior do que essas coisinhas que nós vamos criando. Ela é muito maior. Ela é muito maior. Então eu concluo refletindo o seguinte com vocês. Hoje, o nosso maior desafio foi pensar na quebra da hostilidade, pois Cristo é a nossa paz. Nossa vocação é proclamar a paz, nos identificando como cidadão dos céus. E somos chamados a edificar a unidade, sendo Cristo nossa pedra angular. Portanto, a pergunta é: estamos prontos para viver este padrão? Mais que isso, você está disposto a viver esse padrão? Você está disposto a sair do seu lugar, da sua zona de conforto,
e se lançar na missão de Deus, em unidade, transformando este mundo? Ou você vai passar o resto da sua vida sentado, sendo vítima de quem não lhe ama? Precisamos, irmãos, ao invés de ser vítima de quem não nos ama, amar. Inclusive amar quem você acha que não lhe ama. É difícil, mas é a nossa vocação, é a vocação da igreja, Ou será que você está, ou será que estar onde nós estamos já é suficiente? Tá bom, eu gosto de estar aqui onde eu estou, eu gosto de ficar sentado aqui neste lugar, aqui tá bom, tá tranquilo para mim. Eu não gosto muito de me envolver, não gosto muito que as pessoas fiquem me tirando do lugar que eu estou bem. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, levar ao mundo as boas notícias do Evangelho, de um Evangelho que fala de relacionamentos autênticos. A mensagem das boas novas do reino de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, venha caminhar conosco em nome de Jesus. Venha caminhar, venha seguir ao Senhor, e eu garanto a você, Jesus, quando estava no seu ministério, havia um preço alto, e muita gente perdia família. Muita gente perdia relacionamento com as famílias. A igreja, quando nasce, lá em Atos, e quando ela começa a se espalhar, a perseguição, o Império Romano persegue. As pessoas começam a viver dias difíceis, mas elas trazem à mente uma coisa. Jesus disse que se eu vier a Ele e perder toda a minha família, Ele me daria 3 vezes mais. Então, deixa eu lhe dizer, já é garantido que vindo para Jesus, você vai ter gente para caminhar junto, para chorar com você, para celebrar com você e para lhe ajudar. O Senhor já garantiu. Vai ter problema? Vai, irmão. Vai ter gente que vai dar trabalho? Vai. Vai ter gente para tudo. Mas lembre-se, o Senhor Jesus disse que onde vocês estiverem, eu estarei com vocês, todos os dias. Vamos caminhar junto. Então, ao invés da gente ficar aqui remoendo coisas, vamos nos levantar e caminhar juntos na missão de Deus. Só dá para caminhar na missão de Deus se caminharmos em unidade. Em unidade. Ore comigo nesse instante, em nome de Jesus.